Olá, irmãos, boa noite a todos. Um feliz sábado, né? E uma boa sexta-feira para aqueles que ainda não têm luz sobre isso, né? Os adventistas, eu desejo um bom sábado, os irmãos na fé. E para aqueles que ainda não conhecem Jesus, também um bom sábado e uma boa noite. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante, que tem muito a ver com você e comigo. Mas antes eu gostaria de fazer sempre alguns anúncios. Pedir às pessoas que, por gentileza, se puderem e quiserem ajudar esse canal a crescer, a alcançar um engajamento, a explodir, que possam se inscrever, irmãos. Que possam deixar o seu like, que possam ativar o sininho. Isso é muito simples. Basta você entrar no YouTube e digitar Missionário Ricardo Lins. Quando você digitar, você vai se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Entendeu, irmãos? E aí você vai ter acesso a todo o conteúdo desse canal. Tá bom? Não se esqueça de fazer isso, é muito importante, isso nos ajuda muito. Porque para que a obra, a mensagem de Deus cresça, é necessário que o canal cresça. Agradecer aqueles que estão inscritos, que Deus abençoe, que vocês sejam agraciados e que vocês continuem divulgando o canal, né? Botando ele à frente e que a gente venha cada dia crescer. Vamos orar? Querido e amado Senhor, muito obrigado por esse dia. Que Ele nos perdoar pelas nossas debilidades, pelas faltas. Ajude a todos aqueles que estão doentes, que estão debilitados, fracos. Que a Tua força, que o Teu amor, que o Teu poder, que a Tua graça possa estar sobre eles. Se eu posso ajudar aqueles que estão distantes do Senhor, que estão tendo dificuldade de se voltar para o Senhor, que eles possam tomar uma decisão, Pai, o mais breve possível, e que o Senhor possa ser o nosso professor. Abençoa também aqueles que são da Tua casa, que têm ouvido a Tua mensagem, que a cada mensagem o coração deles possam ser fortalecidos como o meu. Seja o nosso professor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente vai estudar um pouco hoje sobre perseguição. A gente às vezes vê na internet vários vídeos aí na Síria e em países assim, cristãos sendo exterminados por amor a Cristo, né? E a Bíblia nos diz que nós seremos perseguidos se quisermos viver uma vida fiel, leal, de devoção a Deus. Então o tema de hoje é perseguidos por amor a Cristo. Assim como Cristo foi odiado sem motivo, isso está em 2 Timóteo 3, verso 12, tá, irmãos? Assim como Cristo foi odiado sem motivo, seu povo também será odiado por serem obedientes aos mandamentos de Deus. Isso é inevitável. Se você quer ser obediente aos mandamentos de Deus, você vai ser perseguido. Mas, irmão Ricardo, então que vantagem que eu tenho em obedecer os mandamentos de Deus? A vantagem é que lá na frente vai estar Jesus de braços abertos para você e o resultado vai ser viver eternamente com Jesus. Não importa o que nós vamos passar aqui, não importa o que vai acontecer conosco. O importante é que naquele grande dia nós possamos estar com Cristo. Porque de nada vale isso aqui. Isso não vale de nada. O que vale é a nossa alma estar entregue a Cristo. É nós estarmos salvos em Cristo Jesus, irmãos. Agora, que vamos ser perseguidos, vamos ser porque essa história já se repetiu no passado.
e o que aconteceu no passado se repetirá no futuro. Se aquele que era puro, santo e imaculado, que praticou o bem, e só o bem em nosso mundo, foi tratado como vil criminoso e condenado à morte, seus discípulos só podem esperar tratamento análogo, por mais irrepreensível que seja sua vida e impoluto seu caráter. Da mesma forma que Jesus, que não tinha nenhuma mancha, não tinha o que falarem dele, foi condenado à morte, todos aqueles que quiserem ser seguidores de Jesus, infelizmente, irmãos, ou felizmente, porque morrer por Cristo é um privilégio, serão perseguidos impiedosamente pelo sistema, né? Pelo Estado. Isso vai acontecer, irmãos. Isso não é conto da carochinha, entendeu? Isso não é uma história. Isso é algo verídico. Atos humanos, leis elaboradas por agentes satânicos, sob o pretexto de bondade e restrição do mal, serão exaltados, enquanto os santos mandamentos de Deus serão desprezados e calçados aos pés. E todos os que demonstram sua lealdade pela obediência à lei de Jeová devem estar preparados para serem presos, para serem levados perante conselhos, para que não adotam como norma a elevada santa lei de Deus. Muitos vão ser presos, muitos vão ser mortos, alguns serão levados diante de tribunais para dar razão da sua fé. É por isso que hoje nós precisamos estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo só vai poder te lembrar aquilo que você estudou, e aquilo que você falar diante das autoridades ali, ou implicará na salvação ou na perdição das pessoas que vão estar ali. Então, irmãos, esse é o quadro que se apresenta diante de nós. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre conhecerão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Imagina você ser perseguido porque você está obedecendo a palavra de Deus. Isso vai acontecer, irmãos. Nós seremos perseguidos como inimigos do Estado, como um assassino. Esse é o preço de se obedecer a Deus. Mas isso não deve desanimar-nos, irmãos. Isso deve nos motivar, porque não devemos nos preocupar com aquele que pode prejudicar o nosso corpo, mas sim com aquele que pode trazer dano à nossa alma. Não importa o que as pessoas vão fazer conosco. O que importa é que sejamos obedientes a Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que Cristo espera de nós. Fidelidade, irmãos. Mesmo diante da morte. Não é fácil, mas esse é o quadro que se apresenta. E o Espírito Santo estará conosco se hoje nós o buscarmos de todo o coração. Entendeu? O interessante aqui, irmãos, é que nos tribunais predominará a injustiça. Ou seja, nós só vamos ter Cristo. Nós não vamos ter ninguém para nos defender, ninguém para advogar nossa causa. Nós estaremos como Paulo. Se lembram de Paulo? Como quando ele diz: estou sozinho e não tenho ninguém aqui para me assistir, para me defender, mas tenho a Cristo. Então somente Cristo estará ao nosso lado, irmãos. Por isso que a nossa confiança tem que ser nele, não no ser humano. Porque infelizmente eu não vou poder salvar você não vai poder me salvar. Nós às vezes vamos estar em situações sozinhos. Ninguém vai ser salvo em grupo. Nós vamos ser não vamos estar às vezes em situações e vamos ser pegos, uns vão escapar,
sozinhos. E aí é você e Deus, é a sua fé para com Deus, é a sua fidelidade para com Deus. Não faço isso, não quero isso, podem me matar. Ou então você se entrega ao sistema e aceita o sinal da besta. Irmãos, isso não está muito distante de acontecer. Os juízes recusarão prestar atenção às razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Então, assim, eles não vão dar muita ênfase para te ouvir sobre o sábado, porque eles sabem que se um adventista que estuda e que é guiado pelo Espírito Santo começar a falar, pode ser que até eles sejam persuadidos. E não tem como refutar o sábado, irmão. O sábado é bíblico. O sábado está no Velho e está no Novo Testamento. O sábado, ele é um dia que tem que ser santificado, obedecido, reconhecido. É um dia que eu não devo cumprir o meu interesse, mas sim fazer o bem ao meu próximo. É um dia de lealdade e santidade a Deus, que mostra a Deus como Criador. Então, irmãos, precisamos estudar, porque muitos de nós teremos que dar razão na nossa fé. E aí, irmãos, nós não teremos a Bíblia na mão. A Bíblia terá que estar aqui, ó, na nossa mente. Muito bem. Então, irmãos, temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer. A lei de Deus nada é para eles. Nossa lei, para eles, é suprema. Os que respeitam essa lei humana são favorecidos, mas os que não se curvarem diante do sábado idólatra não se prestarão favores. Então, irmãos, nós sabemos os que recusarem obedecer o sábado vão ser favoráveis pelo sistema humano, né? Mas os que se recusarem sofrerão. Mas digo você, vale a pena sofrer por Cristo, irmão. Vale a pena sofrer por Cristo, porque o que nos espera é Jerusalém, viver eternamente com o Salvador. É poder conviver com Jesus. Todos os grandes homens do passado, irmãos, para eles, morrer por Cristo era um privilégio, porque eles sabiam que em breve a redenção deles se daria. Da mesma forma se deve dar conosco. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores. Mas ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles permanecem inalteráveis, enquanto estas perdem a folhagem. Assim, aquele que tem coração falso, que professa religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Ou seja, hoje a gente não pode dizer quem é quem. Hoje a gente não diz quem é trigo e quem é joio. Mas chegará um momento em que ficará claro. Ou seja, de que lado cada um está. Na verdade, hoje as pessoas já estão tomando decisões de que lado elas estão. Muitos estão escolhendo as fileiras dos que serão recebidos o sinal da besta. Eles já estão deixando claro qual é o posicionamento deles. Muitos estão seguindo a estrada dos que receberão o selo de Deus. Na verdade, irmãos, a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Ou seja, o que vai acontecer lá na frente é só uma confirmação final. Mas hoje é que a gente decide se nós somos de Cristo ou não somos de Cristo. Se nós somos por Cristo, que não é por mim, é contra mim, né? Então, irmãos,
levanta-se uma oposição, de novo, que exerça o domínio, o fanatismo e a intolerância. Acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Então, irmãos, é hoje que eu tenho que ser leal a Deus. É hoje que eu tenho que ter fé a Deus. É hoje que eu tenho que obedecer a Deus. Porque quem não obedece a Deus no tempo de paz, vai obedecer a Deus no tempo de crise? Não, irmãos. E quando a bomba estourar, aqueles que pareciam ser sinceros, mas que na verdade são insinceros, eles vão se rebelar. Eles vão se entregar. Por quê? Porque não houve uma vida de disciplina, de devoção, de comunhão. Então, irmãos, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você precisa tomar uma decisão. É o dia que eu preciso tomar a decisão. Hoje é o dia que nós precisamos estar mais do que nunca agarrados com Cristo. Hoje é o dia que nós precisamos do Espírito Santo. Não só hoje, mas hoje a gente precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Hoje nós precisamos, irmãos, sermos fiéis. Por quê? Porque nós seremos perseguidos. E não pense que o que você vê aí, né, é perseguição. Às vezes alguém te difamando, ou às vezes alguém te agredindo, né, com palavras, ou assim tentando te prejudicar. Isso não é perseguição. Ou até mesmo te excluindo da igreja por você falar uma verdade. Perseguição, irmãos, é você ser odiado por todas as nações por causa do nome de Jesus. Isso está em Mateus 24. Todas as nações nos odiarão por causa do nome de Jesus. Eu sei que você fica triste quando vê alguém da sua família te perseguindo, te difamando, né, te vendo por trás, falando mal de você. Isso não é nada, irmãos. Isso é só um ensaio. Tá? Mas é bem verdade que a Bíblia diz que algo vai acontecer, e isso vai acontecer. Se nós formos na Bíblia, no livro de João, no livro de Lucas, Lucas 21, no verso 16, olha o que nos diz: e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Então, irmão, aquela pessoa da tua família que se não se converter, ela vai te entregar. Como se eu não me converter, eu vou cumprir essa profecia aqui e vou ser um perseguidor do povo de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. Às vezes, a pessoa que está do teu lado, ela vai te entregar. Às vezes, o teu pai, ou a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, teu tio que te persegue, né, que se incomoda quando você está muito na igreja, ou tem muita comunhão com Deus, ou faz a obra de Deus e aquilo incomoda ela. Quando a pessoa se incomoda muito com você, irmãos, tenha certeza que ela está sendo usada pelo mal. E quando ela se incomoda por você estar fazendo bem, você pode ter certeza que, irmãos, isso já é um indício do que está por vir. Então a Bíblia nos deixa claro: pais, irmãos, parentes, amigos nos perseguirão. E temos que estar preparados, irmãos. Preparados por amor a Cristo. Somente Ele é que pode nos dar essa preparação, essa força, irmãos. Porque quão triste será ver minha mãe ou sua mãe, meu pai ou seu pai, minha irmã ou meu irmão, ou sua irmã ou seu irmão, te entregando
as autoridades porque você está querendo ser fiel a Deus, para ser preso, né, para ser indagado ou até mesmo para ser morto. Isso não está muito longe de acontecer. E o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós tenhamos um compromisso com Ele. Deus espera de nós que tenhamos lealdade a Ele. Eu gosto de um texto que Deus espera de nós, se encontra no livro de Isaías. Vamos ver o que o livro de Isaías nos diz. Existe um texto aqui muito interessante. E é com esse texto que eu fecho essa reflexão desta noite de entrada do pôr do sol, entrada do santo dia do Senhor. Isaías 31, verso 6 diz assim: Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. O que Deus espera de nós nesta noite é que venhamos a nos converter, irmãos, para que naquele dia não venhamos a negá-lo. Conversão é abandono do pecado, é arrependimento, confissão, consagração total a Deus. É isso que Deus espera de nós. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram. Os filhos de Israel foram chamados para ser uma grande nação, uma potência, para ensinar outros povos, para que os povos, ao olhassem para Israel, vissem: nossa, que nação tão linda, tão inteligente, tão feliz. Mas, infelizmente, de 2 milhões de pessoas, somente 2 se salvaram, e as crianças, Josué e Caleb. O resto, todo mundo ficou pelo caminho, irmãos. Deus não está preocupado com quantidade, sim com qualidade. Então nós precisamos estar entre esse pequeno grupo, que é o povo de Deus, o remanescente, que é o restinho, e que a maior parte se encontra nas outras igrejas. Muitos já estão vindo, ouvindo a voz do pastor, ouvindo a verdade, vindo. Outros vão permanecer lá ainda porque tem um serviço a fazer lá. E só sairão na última hora, nos últimos segundos. Então, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós daremos lugar para outras pessoas. Quantas pessoas já congregaram com você que hoje estão fora da igreja? Quantas pessoas cresceram comigo na igreja que hoje não querem saber mais de Jesus? Então, meu amigo, minha irmã, você que é um cristão, você que quer ser fiel a Deus, tome uma decisão, se prepare, se consagre, entregue a sua vida a Jesus e ao Espírito Santo. E se prepare, estude, irmãos, invista nos estudos, invista na Bíblia, no Espírito de profecia. Tente entender o que está acontecendo, em que tempo você está vivendo. Porque a verdade é que a maior parte só sabe que Jesus vai voltar. E saber que Jesus vai voltar é muito bom, mas só isso não resolve o meu problema. Eu preciso saber em que tempo eu estou vivendo e o que Deus espera de mim. E o que Deus espera de nós é justamente isso aqui: conversão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus te dê um sábado feliz, uma noite tranquila. Amanhã será a entrega dos livros nas igrejas. Que Deus abençoe. Que estes livros possam alcançar vidas. Que o conteúdo desse livro possa chegar aonde um pastor, um missionário não pode chegar. E que esse trabalho seja realmente guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o Teu nome pela noite, pelo dia da preparação.
pela alegria de poder te servir. Abençoa esse trabalho que será feito amanhã nas igrejas e que muitas pessoas possam, ao ler esse livro, serem tocadas pelo Divino Espírito Santo e tomarem decisões. E aquelas que estão ainda no vale da decisão, na indecisão, pensando no que fazer da sua vida dentro da igreja, que possam se decidir o mais rápido possível. E que o Senhor nos dê força para que possamos resistir a toda perseguição por amor do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. E que te conceda uma boa noite. Em nome de Jesus, amém.